Nós precisamos do Evangelho todos os dias, Lutero dizia. Todos os dias nós precisamos esperar todo tipo de dificuldade. Então eu diria que todo dia a gente precisa de dose grande de coragem, de força. E muitas pessoas hoje usam as desculpas que o mundo tem para contar sobre suas fragilidades, quando na verdade a Bíblia diz que nós devemos nos fortalecer na força e no poder de Deus. Portanto, não tem nada a ver nós levantarmos as fraquezas humanas para não experimentar essa coragem, essa força. Nós precisamos diariamente de santidade, que só o Espírito Santo pode produzir. Quando nós tentamos produzir santidade, ou seja, manifestar as belezas de Cristo na vitória sobre o pecado, com qualquer forma humana, nós temos mais pecados e não menos. Nós precisamos diariamente experimentar humildade. Só o Evangelho pode fazer essas coisas. Nós sabemos, se nós acharmos que alguma coisa que a gente faz possa nos fazer humildes, isso só pode fluir do nosso orgulho. Então a minha convicção é que quanto melhor você conhecer a supremacia de Cristo, e eu também, e ela é muito maior do que nós temos conhecido, mais santa ou sagrada, satisfatória e exaltadora e cheia de alegria em Cristo será a tua relação com todas as coisas da vida. Com todas as coisas que para o mundo é um problema, para você vai ser uma experiência totalmente diferente se você experimenta uma contemplação da supremacia de Cristo. E eu tenho uma imagem em minha mente da majestade de Cristo. Isso acontece em tantas visões na Bíblia, em Ezequiel, não é? Em Apocalipse, e, enfim, nos Evangelhos. Tem uma imagem em minha mente da majestade de Cristo como o sol brilhando no centro do nosso sistema solar. Quer dizer, o sol maciço, o sol como ele brilhou hoje, 3.333 mil vezes a massa da Terra, gigante, e ele mantém em órbita todas as coisas do sistema solar, todos os planetas, e, enfim, até mesmo o pequeno Plutão, que está a 3,6 bilhões de quilômetros de distância, está preso na órbita do Sol. Você pode pensar no cometa Halley, que passa aqui de 76 e 76 anos, ele está preso na órbita do Sol. Ele está assim. Então, o centro da nossa vida, o Sol, que deve prender tudo em sua órbita, é a supremacia de Cristo em nossas vidas. E todos os planetas da sua vida, todos os cometas e todos os asteroides, ou seja, todos os corpos, todas as coisas que compõem a sua vida devem orbitar esse Sol. Sua sexualidade e desejos, seus compromissos e crenças, suas aspirações, seus sonhos, suas atitudes, suas convicções profundas, seus hábitos, suas disciplinas diárias, aquilo que acontece na sua solidão, aquilo que acontece no seu relacionamento com as pessoas, aquilo que acontece no seu trabalho, aquilo que acontece no seu lazer, aquilo que acontece nos seus pensamentos que ninguém mais vê, aquilo que acontece nos seus sentimentos. Cada uma dessas coisas são planetas, são cometas, que devem ser mantidos na órbita certa, ou seja, presos gravitacionalmente na supremacia de Cristo. O último hino que nós cantamos é: Deus, o mundo é teu, o mundo foi feito para ti. Nós sabemos que ele foi feito para mostrar tudo que Cristo foi feito por ele, para ele, e pela grandeza e a gravidade. Essas coisas estão em órbita do Sol, porque o Sol está... a gravidade do Sol as mantém, não é? Então, se nós somos novas criaturas, então, pela grandeza de Cristo, da supremacia de Cristo, pela gravidade, o brilho enorme, ardente dessa supremacia, sendo o centro da sua vida, o que a Bíblia diz é que todas essas coisas vão estar numa perfeita órbita.
numa ordem, sabe? Girando em torno da coisa certa, como acontece no nosso sistema. E se ele deixar de ser Jesus, a supremacia dele, a beleza brilhante no centro da sua vida, a beleza resplandecente, a beleza satisfatória no centro ali de tudo na sua vida, então os planetas vão começar a entrar em confusão, vão começar a se chocar, sabe? Todas aquelas coisas que nós falamos, sua sexualidade e desejos vão começar a se chocar e causar destruição, seus compromissos e crenças, suas aspirações e sonhos, suas convicções, você começa a ter o caos, porque esse sistema agora não tem algo que os mantém em órbita correta, seus hábitos, disciplina, sua solidão, seus relacionamentos, enfim, seu trabalho, seu casamento, cada planeta, cada parte da sua vida que devia orbitar assim como isso orbita o Sol, e na tua vida devia orbitar a supremacia de Cristo, vai entrar em choque. E é por isso que as pessoas elas inventam mil desculpas para o caos dos seus sentimentos, na sua sexualidade, nos seus medos, na sua falta de paz, porque tem um monte de coisa se chocando, há um caos ali, e esses planetas se transformam em confusão, e uma centena de coisas estará fora de controle. E quanto mais coisas fora de controle está, mais outros acidentes aquilo causa, e mais cedo ou mais tarde, tudo vai cair numa destruição e ser perdido. Porque nós fomos feitos para conhecer Cristo, como Ele realmente é. E por isso todas as doutrinas da Bíblia são importantes para nós. Por isso nós não cantamos alguns hinos, meditamos alguma coisa, por exemplo, aos domingos de manhã sobre o zelo, e depois vamos viver uma vida sem zelo. Nós não somos assim. Não, os filhos de Deus, nós fomos criados para compreender, tanto quanto uma criatura pode, a supremacia de Cristo. Nós não podemos compreender totalmente a supremacia de Cristo, porque por causa da nossa finitude e da infinitude da supremacia dele, mas tanto quanto uma criatura regenerada pode, então isso, esse é o nosso potencial, e o conhecimento que fomos feitos para experimentar não é o conhecimento da consciência desinteressada. Se é esse conhecimento que você tem, ou que eu tenho, entenda, esse não é o conhecimento em que Cristo é o Sol, em que as órbitas de todas as coisas da minha sexualidade, dos meus desejos, dos meus hábitos, da minha solidão, estão perfeitamente girando em torno da supremacia de Cristo, porque não é o conhecimento desinteressado, como saber que César cruzou o Rubicão, como saber que Alexandre conquistou o mundo, como saber que a antiga Gália foi dividida em 3 partes, como saber o oxigênio, o que compõe o oxigênio, e saber sobre moléculas. Nós sabemos sobre isso, mas nós vamos saber desinteressado. A gente sabe porque precisa de um emprego, precisa de fazer uma prova. Nós não pensamos nisso com paixão, mas é o conhecimento, esse conhecimento de Cristo é o conhecimento de admiração, de espanto, de excitação, é o conhecimento de intimidade, é o conhecimento de êxtase, é o conhecimento do abraço, é o conhecimento que diz como Paulo, o meu desejo é conhecê-lo, mais, não é o conhecimento de um furacão, Giane, ou todos os furacões que as pessoas vão nomeando, que a gente assiste pela televisão. Não é muito assustador, nem muito emocionante, nem muito incrível ver um tornado na televisão, ou um furacão na televisão. A gente está muito distante. A gente pode ter todo tipo de conhecimento. O cara está explicando o que o furacão faz, o que ele vai fazer, enquanto a gente está comendo a pipoca, ou então jantando. Aquilo para muitas pessoas, ouvir um sermão, ouvir sobre a supremacia de Cristo é assim. Ele está ali, está vendo, ele está assistindo, mas é como olhar o furacão na televisão, assim. Ele está ali, pode estar comendo pipoca, conversando com alguém, bebendo Coca-Cola. Enquanto ele vê sobre o furacão, ele aprende um monte de coisa a respeito do furacão. Mas não é assim. Você estar no olho do furacão. É como se você estivesse, sei lá, numa espécie de asa delta que foi tomada
pelo furacão, é emocionante, é incrível, você sente o poder, você sente a força, você sente aquilo que é incontrolável no furacão, quando você está realmente onde o furacão está, e nós somos feitos para ver e saborear Cristo com uma satisfação assim, suprema, de excitante, que nos toma. Então nossa sexualidade aponta para isso, e nossa sexualidade é santificada por isso, porque tudo foi criado para Cristo. É assim que nós experimentamos o que é a santidade da nossa sexualidade. Ela aponta para Cristo e ela, ao mesmo tempo, é purificada por estar em torno, orbitando a supremacia de Cristo. E assim são nossos desejos, sonhos, planos, tempo, afazeres, trabalho, casamento. Você vê, se for de outra forma, você nunca experimenta essas coisas. Então, nós somos seres sexuais, relacionais, sentimentais, com aspirações, enfim, com desejos, para podermos conhecer algo mais da supremacia de Cristo. Deus nos fez homens que sentem fome física, biológica, né, de pão, sede de água, desejo sexual, todas as coisas que Deus criou e colocou em nós, que somos um feixe de necessidades, foi para nos mostrar de alguma maneira a supremacia e a satisfação final que Cristo é, e nós devemos conhecer a supremacia de Cristo, porque isso é que santifica o meu comer, o meu beber, a minha sexualidade, a minha relação com o dinheiro. Se a minha relação com o dinheiro não está orbitando a supremacia de Cristo, ela se torna um planeta errante e ela começa a causar danos. A minha relação com o dinheiro começa a causar danos a mim, às pessoas que me cercam, à minha família, ao meu coração, porque não está na órbita, saiu da órbita. Então, a fim de experimentar nossa sexualidade como sagrada, doce e exaltadora de Cristo, e a nossa relação com o dinheiro, nossa relação com todo tipo de coisa que Deus criou e colocou em nós, para experimentar essas coisas como sagrada, doce, secundária, silenciosa, poderosamente secundária, ou seja, todas essas coisas devem ser experimentadas por nós como secundárias, como tudo é no sistema solar. O Sol é o centro. Nada é o centro a não ser o Sol. Assim é que a minha sexualidade, ela exalta Deus e é santa, porque ela mesma é secundária. Ela não é a fonte da minha identidade, enfim, não é o centro dos prazeres mais poderosos. Então, minha oração por todos nós, por vocês, que nós vejamos e saboreemos a supremacia de Cristo, porque essa é a única forma da sua vida não ser igual a do mundo, e você não ter que recorrer ao humanismo secular, à psicologia secular, para simplesmente explicar o fato de que a sua vida é um caos, que os planetas estão se chocando, então que não há paz, há confusão e medo. E saborear Cristo assim, a supremacia de Cristo assim, é para o casado e para o solteiro, é para o homem e a mulher, é para o velho e para o jovem. Santidade, humildade e coragem. Essas três coisas que devem estar sempre lá, que todos nós vejamos e nossos corações sejam abertos para a supremacia de Cristo como um sol ardente no centro da nossa vida. E que o planeta da sua sexualidade, o planeta da sua relação com o dinheiro, que o planeta do seu tempo, o planeta das suas amizades, o planeta do seu trabalho, o planeta da sua relação com o poder, o planeta do seu estudo, o planeta do seu lazer, com todas as suas pequenas luas de prazer, orbite no devido lugar. Nada esteja se chocando. Essa é a única maneira. Jesus reina supremo sobre tudo e todos. Então existem estratégias práticas para ser sexualmente puro na mente e no corpo, para tentar ter uma relação correta com o dinheiro, para ter um grande casamento, estratégias para a humildade, estratégias ministeriais, estratégia para ser corajoso, estratégias para ter paz. Mas o que eu quero dizer é que com todo o meu coração,
Eu sei, e com toda a autoridade das Escrituras, eu também sei que essas minúsculas naves espaciais da nossa estratégia moral, elas são inúteis para empurrar os planetas para os lugares certos, para empurrar o planeta da sexualidade. Você pode ter muitas disciplinas, tentar muitas coisas, mas nada que nós façamos, homens, nenhuma das nossas estratégias, nossas pequenas naves, vão colocar o planeta da sexualidade na órbita certa. O planeta dos nossos desejos, dos nossos prazeres, da nossa relação com o trabalho, da nossa relação com o outro, da nossa relação com o nosso cônjuge, da nossa relação com nossos, com as habilidades que Deus nos deu, com relação à nossa paz. Não, do mesmo jeito que os seres humanos não podem ajeitar a órbita de Marte, se isso entrasse em caos, nós não poderíamos fazer nada a não ser ver a destruição. Assim nós somos. Para a órbita certa, nada pode ser colocado a menos que o Sol do nosso sistema solar seja a supremacia de Cristo. Quando você vê que muitas pessoas que se dizem cristãs têm os mesmos problemas, as mesmas confusões, as mesmas problemas sem fim em sua sexualidade, em sua relação com o dinheiro, em sua relação com o tempo, em sua relação com o seu lazer, com o seu trabalho, enfim, é porque não importa se simplesmente ela tente organizar isso com suas pequenas naves morais, a menos que o sol do sistema seja a supremacia de Cristo, você vai ter confusão em cada uma dessas áreas da sua vida. E o que Cristo ressuscitado, vivo, que está sentado à destra do Pai, venha a nós, ouvir a nós, é o que eu peço cada vez que eu estou preparando um sermão, e cada vez que eu estou orando pela igreja, pelo seu Espírito e pela sua palavra, e nos revele a supremacia de Cristo, e que quando eu estou preparando um sermão, eu espero que o Espírito faça com que as pessoas vejam a supremacia de Cristo, e não apenas um discurso, e o resplendor de sua glória, e a expressão exata da sua natureza infinita e ilimitada, e todas as suas excelências, para que a vida das pessoas experimentem as órbitas certas, e a supremacia da sua eternidade, por exemplo. A minha oração é que você veja isso todos os dias, já que você precisa de coragem, humildade e santidade. Todos os dias eu oro para que, por exemplo, a supremacia da eternidade de Cristo esteja na sua mente, que faz a mente do homem explodir com pensamentos insondáveis de que Cristo, quando você começa a pensar, por exemplo, na supremacia da eternidade de Deus, de Cristo, a sua mente começa a explodir com o pensamento insondável de que Cristo nunca teve um começo, mas simplesmente sempre foi. Essa é a supremacia da sua eternidade. E quando isso enche nossos corações e nós começamos a orbitar em torno disso, dessa grandeza, dessa beleza, como pura realidade absoluta que Ele enquanto todo o universo ao seu lado é frágil, teve um início, vai ter um fim. Quanto mais você se enche da supremacia, da eternidade dEle, menos você confia nas coisas e mais você confia nele. É assim que a gravidade dele nos prende, é assim que o Espírito Santo faz, e isso é contagiante como uma sombra com a sua substância sempre existente, que define todas as coisas. Então pense como a supremacia de Cristo deve ser esse centro, a supremacia da constância dele, não é? Tudo em nossa volta está em constante mudança, em todas as suas por mais que as coisas pareçam sólidas, mas há uma supremacia da constância em Cristo, no meio de todas as mudanças que nós vemos em todas as coisas. A virtude do caráter dele nunca muda, as suas afeições infinitas e todos os seus compromissos, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele pode lá numa eternidade dizer que em determinado momento, lá
eternidade futura, ele se tornará um homem e morrerá numa cruz. Ele, o Deus eterno. E quando chegar o tempo que Deus chama da plenitude dos tempos, ele não vai dizer, eu me comprometi assim há uma eternidade atrás, agora que chegou mesmo. Não, no devido tempo ele se tornou. Então você se deleita na supremacia da sua constância e a supremacia do seu conhecimento, que faz... Você nunca vai ficar capturado na órbita do conhecimento humano, do humanismo secular, nunca, porque a supremacia do conhecimento de Cristo vai te encantar. A supremacia do conhecimento dele faz a enciclopédia britânica parecer uma caixa de fósforo, não é? Faz toda a informação da internet, que hoje em dia já é inimaginável para nós, a quantidade de informação que há na internet, parecer um pequeno almanaque de um fazendeiro do interior, lá na década de 30, um pequeno almanaque com algumas informações. É isso que toda a sabedoria e conhecimento humano armazenado na internet é perto da supremacia do conhecimento de Cristo. É isso que perto dele a física quântica e tudo que Stephen Hawking sonhou, parece os pensamentos de uma criança do jardim da infância. Portanto, nenhuma dessas coisas te prendem mais, te encantam mais. Você está tão absorvido pela supremacia da sabedoria dele, ou a supremacia da sua sabedoria, que nunca ficou perplexa com qualquer complicação. A gente sabe, por mais inteligente que a gente seja, há problemas que nos deixam perplexos, e nós pensamos, como vamos resolver? Isso é difícil, nós vamos precisar de ajuda. Então, a sabedoria de Cristo nunca ficou perplexa com nada, pensando em como resolver algo. E nunca Jesus recebeu um único conselho. Paulo diz, quem foi seu conselheiro? Pensem na quantidade, de besouros que existe, que é o bicho que mais existe, nas suas multiformes cores, formatos. Então, Jesus nunca teve um conselheiro para nada do que ele fez, nada do que ele criou. E quando a supremacia da sabedoria dele enche o seu coração, você não fica muito impressionado com a sua própria sabedoria, e nem com a sabedoria de ninguém. A sua vida não é dirigida mais, você não pensa assim, eu acho que o melhor seria isso. Você quer saber o que ele diz. Você tem o desejo de conhecê-lo e conhecer a vontade dele. Então isso mantém as coisas em órbitas. Então a supremacia da sua autoridade sobre o céu, sobre a terra e sobre o inferno. Então você gasta tempo ali no seu dia com essa supremacia dele, dessa autoridade, sem cuja permissão nenhum homem, nenhum demônio pode mover 1 centímetro. Demônios poderosos em quantidade precisam pedir a ele permissão, por favor, para entrar um pouco. Então, quando você começa a pensar na supremacia da sua autoridade, que muda os tempos, a gente está com esses dias frios, né? Então, foi ele que fez isso. Ele muda as estações, ele muda os tempos, ele controla todas essas coisas. A Bíblia diz que ele remove reis e cria reis. Nós, quando vemos um homem poderoso, nós pensamos que ele criou, ou que nós elegemos, alguma coisa. A Bíblia diz que ele remove reis e cria reis, e faz conforme a sua vontade com os exércitos do céu e com os habitantes da terra. Então ninguém pode segurar a mão dele e dizer a ele, Isaías diz, o que fazes? Quando você começa a gastar tempo e a sua vida começa a orbitar sobre a supremacia da autoridade dele, os planetas da sua vida começam o planeta da paz fica no lugar certo, porque você não pode gastar tempo e ser impactado e ficar extasiado com a supremacia da autoridade dele e ficar com medo, e ficar ansioso, e ficar receoso. Então a supremacia da sua palavra, por exemplo, que momento a momento sustenta o universo. Pense em cada átomo do universo, em cada partícula do universo. A Bíblia diz que é sustentada pela palavra do seu poder. Esse é o poder que sustenta tudo, que mantém as órbitas em todas as galáxias, e
as órbitas em cada átomo, dos elétrons no átomo, um mundo subatômico que nós nem conhecemos ainda, porque o homem ele foi achando a menor partícula, e ele sempre acha que achou a menor partícula e a gente já meio que está desistindo. Sempre a gente descobre que aquela partícula que a gente achava que era a menor partícula não é a menor. E muitas dessas que nós já descobrimos, nós não podemos ver nem com as mais sofisticadas tecnologias, são só abstrações matemáticas para nós. E a supremacia do poder dele de andar sobre a água, mesmo quando ele está escondendo todo o seu poder naquilo que o homem é, de limpar leprosos, de curar os coxos, abrir olhos dos cegos, fazer os surdos ouvirem, as tempestades cessarem e os mortos se erguerem da tumba, não importa se já está podre, se já faz 4 dias, ou se acabou de morrer, como a filha de Jairo. Não é uma questão de haver um delay onde a morte já fez demais e ele não pode dar uma ordem para retroceder. E se você vê a supremacia dele, de sua pureza, se você se deleitar e começar a meditar na supremacia da sua pureza, de ter vivido nesse mundo 33 anos como nós, com um corpo como o nosso, e agora ainda tem um corpo glorificado, mas ando aqui com as mesmas fraquezas que o corpo humano tem, mas ele nunca pecou. Se nós pensarmos a supremacia da sua pureza, para em cada milissegundo de toda uma vida, ele nunca teve uma atitude errada, um pensamento errado, uma reação errada. E como nós sabemos que grande parte das nossas vidas é feita de reações, nós não sabemos o que as pessoas vão fazer quando a gente sair de casa, e grande parte do dia vai ser reagir. Quando nós pensamos que ele viveu aqui e teve que reagir o tempo todo a esse mundo de pecados, a esse monte de pecadores, e nunca um pensamento dele foi impuro, nunca um pensamento dele desonrou a glória infinita do Pai, nunca um pensamento de Cristo foi lascivo. Ele conviveu com mulheres, não é? Mulheres o seguiam, ele conversou com mulheres de baixa reputação. Pensem, nunca houve um pensamento lascivo na mente de Cristo. E se nós pensarmos na supremacia da sua confiabilidade, em nunca quebrar a sua palavra, não importa o custo que a sua palavra tenha, ou nunca ter deixado uma promessa sua cair. Quando a gente vê ele no Getsemane suando sangue, mas a sua palavra nunca vai ser quebrada, nunca vai ser voltada atrás, nem em sua mente, nem em seu coração. Quando você pensa na supremacia da confiabilidade dele, você está vendo esses encantos, essa beleza, esse esplendor desse sol, é que prende todos aqueles planetas em órbita certa, girando em torno dessa supremacia, e a supremacia da sua justiça, para render no devido tempo a sua vida de tal maneira justa e perfeita que cobre uma quantidade inumerável de eleitos com uma perfeita justiça, e ao mesmo tempo a sua justiça suprema, em que na cruz ou no inferno ele vai mostrar perfeitamente que nunca um único pecado passou por ele sem receber para sempre a justa indignação do seu coração, e vermos deixar a beleza, o brilho, a glória encher nosso coração diariamente da supremacia da sua paciência para suportar a nossa estupidez. Eu tenho 50 anos, quanta estupidez ele teve que suportar em minha vida, quanto pecado, não é? E por décadas e décadas é difícil suportar. Nós achamos difícil suportar alguém insuportável durante algum pouco tempo, mas quanta estupidez, quanta insensatez, quanto pecado, quanta coisa insuportável, não é? E nós começamos a pensar na supremacia da sua paciência. A Bíblia diz: é a paciência de Deus que te leva ao arrependimento. E a nossa estupidez por décadas e décadas, a gente acha que vive pouco, mas vamos
Vamos pensar, nós não tínhamos direito a cometer um único pecado contra Deus, a não ser imediatamente receber a morte, a sua ira eterna, mas nós ficamos aqui décadas, é muito tempo de constante insensatez, estupidez diante da paciência de Deus, por décadas ele retém a sua ira, o seu julgamento sobre essa terra, sobre o mundo, para que os eleitos sejam chamados. Pense em quanta insensatez, estupidez, pecado, sujeira a paciência de Deus suportou num único dia como hoje. Esse mundo, tem gente que acha que esse mundo, Deus tinha que fazer isso ou fazer aquilo. Esse mundo não merecia o dia de hoje, 15 de agosto, ele não merecia que tivesse existido, ele merecia ter sido totalmente consumido. Foi a paciência de Deus que fez esse mundo existir no nosso dia. E quando você vê a beleza dessa paciência, isso te atrai, sabe? Há uma gravidade se você tem um novo coração. É isso que começa a colocar tudo na órbita certa em sua vida, e a supremacia da sua soberana obediência serviu para guardar os mandamentos perfeitamente do seu Pai, e então abraçar a excruciante cruz, onde não só dores físicas não são nada perto da ira infinita que viria sobre ele, mas ele diz: eu dou a minha vida, ninguém atira, ninguém me leva para a cruz, ninguém me obriga. E se você gastar tempo pensando na supremacia da obediência servil, só que a nossa ideia de ser servo é tão difícil, não é? Você vê como a discussão dos discípulos sempre é quem era o maior, quem vai ser, sabe? Os discípulos eram como um corpo de baile. Todo corpo de baile tem a primeira bailarina, o segundo bailarino. Então, e um monte de gente que não gosta daquela ser o primeiro. Não é quase como o ser humano natural funciona. É necessário ter um primeiro bailarino, mas sempre quem não é o primeiro bailarino fica falando assim: por que todo mundo não é tudo os bailarinos iguais? Não vai funcionar o balé, não é? Tem que ter o primeiro bailarino. E eu não quero ser o bailarino que só estou fazendo a minha parte lá, mas não sou o primeiro, não estou fazendo lá aquela coisa. Eu não fico satisfeito, porque há essa coisa oposta ao coração de Cristo, que é realmente o único que é o Rei do universo. Não há nada servil em nós naturalmente. Então nós não queremos servir para que supostamente o primeiro e a primeira bailarina brilhem. Há um puritano famoso que disse que se Deus tivesse, Spurgeon depois ecoa isso, né, dado a um serafim a incumbência de ser um rei no mundo e a outro a de varrer uma rua, os dois achariam ótimo e fariam isso com a maior alegria do mundo, porque os serafins não têm pecado. Eles não pensariam: por que eu varro a rua e o outro é o rei? Porque isso é o pecado que faz, não é? Os dois estariam felizes em glorificar Deus. Por quê? Porque eles resplandecendo de volta a beleza da supremacia do coração de servo de Cristo. Ele é um servo sofredor, mas ele é o único rei, ele é o único que não tinha que servir nada, nunca. E a supremacia da sua soberana obediência atrai o coração regenerado e começa a colocar em órbita e em ordem a nossa, girando em torno dessas belezas múltiplas, nossa sexualidade, nossa relação com o dinheiro, nossa relação com todas as coisas, e a supremacia da sua mansidão e humildade e ternura, que a Bíblia diz: ele não vai quebrar o junco machucado. Um junco ferido, ele é frágil, já está ferido, ele é tão doce, e nem apagará o pavio fumegante. Mansidão. Nós sabemos que nós não somos mansos quando estamos sob uma situação em que nós somos fracos e não podemos reagir. Alguém vai e bate em nós, ou então nos intimida, mas nós achamos que não podemos fazer nada, ou que somos mais frágeis, então nós suportamos. Isso não é mansidão. Não é? Mansidão é quando eu posso destruir, eu tenho força, eu tenho capacidades, tenho poderes, eu posso fazer, reagir e me dar bem na reação, mas eu não farei isso. Então mansidão é Cristo indo para a cruz. Todos ali em volta dele existem, se movem
e respiram nele. Você vê, ele podia fazer qualquer coisa, ele que mantinha aquelas pessoas vivas, mas ele está indo para a cruz. Isso é mansidão. Mansidão é esse poder, é um poder enorme, de fato, e a supremacia da mansidão, humildade, ternura dele é assim. Você vê o que encanta, o que faz todas as coisas entrarem em órbita, é isso. É impossível alguém dizer assim: meu coração está encantado, abraçando, se deliciando com essas belezas, no entanto eu estou com medo, ansioso, a minha sexualidade está totalmente descontrolada, a minha relação com o dinheiro é como se o dinheiro tivesse a supremacia e não Deus, a minha maneira de gerir o tempo, tem tempo para todas as coisas, menos para isso. É óbvio que não é verdade. É óbvio que esses planetas se colidindo estão mostrando que a supremacia de Cristo não é a realidade para mim. E também nós não nos maravilhamos só com a supremacia da sua mansidão e humildade, nós nos maravilhamos com a supremacia da sua ira. E não é maravilhosa essas duas coisas estarem perfeitamente na mesma pessoa? A supremacia da sua mansidão e humildade, e ao mesmo tempo a supremacia da sua ira infinita, de tal maneira que um dia ela vai explodir contra este mundo com tanta ferocidade, que a Bíblia diz que os homens vão pedir que as rochas e as montanhas caiam sobre elas para esconder eles da fúria do Cordeiro de Deus. E a supremacia da sua graça, que dá vida aos rebeldes, espiritualmente mortos, e desperta a fé em seus inimigos nós. A supremacia da graça de Deus. Se nós só tivéssemos essa supremacia de Cristo para olharmos e nos encantarmos, então todos os planetas da nossa vida já estariam na órbita certa. E você vê, é só uma coisa entre tantas. Ele dá vida aos rebeldes, espiritualmente mortos, e desperta a fé em seus inimigos, e justifica os ímpios com a sua própria justiça, a um preço que ele mesmo paga. E a supremacia do seu amor, que voluntariamente morre por nós, mesmo quando nós ainda éramos pecadores, é o que Paulo diz, e nos libera para a alegria de conhecer seu Pai, ou seja, libera para a alegria que ele experimentou eternamente, e nos leva assim a essa alegria indizível e cheia de glória nele, e uma alegria sempre crescente em fazer dele grande em todas as coisas da nossa vida, em nossa relação com o dinheiro, em nossa sexualidade, em nossas relações, no tempo, e a alegria na eternidade. E a supremacia da sua própria inesgotável gozo, alegria e paz na Trindade. Quando nós pensamos nisso, o infinito poder e energia que deu origem a todo o universo, é que o amor do Pai pelo Filho é tão grande, que ele fez um plano eterno para mostrar essa beleza infinita, esse amor infinito, e o Filho, em amor infinito pelo Pai, ele abraça esse plano eterno, até que a Bíblia diz em 1 Coríntios que finalmente o Pai vai sujeitar todas as coisas a Cristo, ou seja, tudo vai ter mostrado todas as belezas de Cristo, toda a gama da sua glória. E a Bíblia diz que quando todas essas coisas forem sujeitas a Cristo e manifestarem a beleza de Cristo, o Cristo vai pegar todas essas coisas e sujeitar todas elas ao Pai novamente. Essa é a comunhão da Trindade, a comunhão tão poderosa que o Espírito de Cristo, o Espírito do Pai, de amor infinito, é uma pessoa. E se Ele nos concedesse conhecê-lo assim, isso ainda seria supremacia da sua... seria a periferia da sua supremacia. Tudo isso que eu falei, cada parte da supremacia dele, que deve ser o Sol, onde o planeta da nossa vida orbita, e se estiver orbitando cada dia mais, toda a nossa vida estará bem, sem confusão, sem choques. A nossa sexualidade não vai ser um planeta se chocando com outra coisa, causando caos, enfim. Mas o tempo não deixaria nós falarmos sobre a supremacia da sua severidade
e da sua bondade, da sua invencibilidade, a supremacia da sua dignidade, a supremacia da sua simplicidade. Se você tivesse que... A única pessoa no mundo que escolheu onde nascer foi Cristo. Se você pudesse, você teria escolhido onde ele nasceu. Você seria da família que ele escolheu. Passaria os primeiros 30 anos na cidade que ele passou, fazendo o trabalho que ele fazia. Ele pôde escolher todos isso. A supremacia da simplicidade de Cristo não é maravilhoso? A supremacia de não ser voltado para si, porque eternamente ele não foi voltado para si. Eternamente ele foi voltado para glorificar o Pai, o Espírito. Então, quando ele estava no mundo, ele também não era voltado para si. Jesus nunca fez um milagre, por exemplo, para trazer conforto para ele. Ele nunca quis que ficasse mais fresquinho. Se você pudesse, você, quando estava muito calor, você fica reclamando do calor, não é? Imagine se você fosse a pessoa que pudesse controlar a temperatura do mundo. Você ia pensar, não que era confortável para você, ou você ia pensar, essa é a temperatura ideal para que evapore a água certa no verão, para que tudo que a planta receba o adequado, o sistema adequado, ou você acharia que a temperatura toda tinha que se regular a você e o resto é que se ajeite, não é? Eu gosto de frio. Quando as pessoas falam isso, eu gosto de frio, para mim ficava frio o ano todo, não? Seria a morte. A terra precisa de quê? De verão, de inverno, a agricultura precisa de verão, de inverno, de tempo seco, de chuva. Não pode ter esse capricho. Eu gosto de chuva todo dia, eu gosto de chuva o tempo todo. Eu gosto de calor o tempo todo. Então, capricho. Jesus viveu aqui no mundo, ele nunca fez um milagre, nunca fez nada para servir a si mesmo, para colocar um pouco mais de conforto para a sua vida. E então a gente falta tempo de falar sobre a simplicidade, a supremacia da sua simplicidade, ao mesmo tempo a supremacia da sua complexidade, da sua resolutividade e calma, né? Como um cordeiro. Ele que é o leão, dificilmente você pensa num leão calmo, né? Um leão que pode ser agredido, um leão que pode ser esbofeteado, porque há essa supremacia dele como um leão, mas há uma supremacia dele como cordeiro, que pode ir mudo para um matadouro, e a supremacia da profundidade de quem ele é, de tal maneira que tudo sobre ele só pode ser descrito que a profundidade das riquezas. E também a supremacia da sua coragem. Então, se há algo admirável, se há algo digno de louvor em qualquer parte do universo, isso é sumamente concentrado em Cristo. E quando nós pensamos em todas as coisas em termos da supremacia de Cristo, o que a Bíblia diz é que todos os planetas da nossa vida entram em ordem. Nossa sexualidade, nossa relação no casamento, nossa relação dos nossos corações estarem em paz, sem ansiedade, nossa relação com o dinheiro, nossa relação com o tempo, nossa relação com o sofrimento, nossa relação com as pessoas, nossa relação de nunca sermos o primeiro bailarino de nada. Nós estamos tão encantados pela supremacia e vemos todas as coisas existindo por causa dele. Então ele é o supremo em todos os aspectos admiráveis que cercam a nossa vida. Então, sobre as galáxias e alcances infinitos do espaço, só ele é supremo. Sobre a Terra, a partir do topo do Everest, a 8.000 metros de altura, ou no lugar mais profundo do oceano, as fossas marianas, a 11.000 metros de profundidade no Oceano Pacífico. Então, essas coisas que parecem tão grandes, ele é supremo sobre todas as plantas e animais, desde a pacífica baleia azul. Eu sempre que vejo uma imagem de uma baleia azul, não é tão comum, eu já disse isso aqui, a gente tem mania de achar que lá um tempo atrás existiam animais enormes, né? Dinossauros, mas o animal maior que já existiu, que o homem tem conhecimento, existe hoje, que é a baleia azul. Não é? Nunca existiu um animal maior do que a baleia azul, em tempo nenhum. No entanto, é um animal tão pacífico.
A baleia azul é totalmente pacífica. Não é engraçado? Deus criou o maior animal de todos, mas ele colocou nesse animal um espírito. Se fosse do Pinscher, daquele cachorrinho, né, a baleia azul fosse com o Pinscher, ia ser uma catástrofe, né? Mas a baleia azul é um animal pacífico, mas tem coisas pequenas como vírus que são assassinos. Não é? Você não consegue ver um vírus. Você não pode colocar lá para ver o vírus. Você pode ver bactéria, mas vírus você não vê. Então, é a coisa mais mortal que povoa o nosso mundo. Então, imagina, o vírus tem essa, até a palavra é essa virulência mortal, né? Enquanto a baleia azul gigante, ela é pacífica sobre todo o clima e movimento da terra, furacões, tornados, monções, terremotos, avalanches, inundações, neve, chuva, granizo, sobre todos os processos químicos em nós e no mundo inteiro à nossa volta, processos químicos que curam e processos químicos bioquímicos que destroem câncer, AIDS, malária, gripe, todo o funcionamento de antibióticos e de 1000 remédios curativos. Ele é supremo sobre todos os países e todos os governos e todos os exércitos, sobre a Al-Qaeda, sobre o ISIS e todos os terroristas e sequestros e atentados suicidas e decapitações e loucos que saem com armas atirando em pessoas em shoppings. E ele foi assim sobre Bin Laden, Azarqawi, né, da Al-Qaeda, do ISIS, tudo sob a sua supremacia, sobre todas as ameaças nucleares dos nossos dias, do Irã, ou da Rússia, ou da Coreia do Norte, da China. Ele é supremo sobre todas as políticas, em todas as eleições que estão acontecendo no mundo. Ele é supremo sobre todos os meios de comunicação, notícia, entretenimento, esporte, lazer, e sobre toda a educação, e sobre todas as universidades e bolsas de estudo, e ciências, e cientistas, e pesquisas, e sobre todos os negócios, e finanças, e indústria, e fabricação, e transporte, e comércio, e sobre todos os sistemas da internet, todos os sistemas de informação. Cada polegada quadrada do mundo e da vida, como Abraham Kuyper disse certa vez, não há uma polegada quadrada em todo o domínio da nossa existência humana e sobre a qual Cristo, que é soberano sobre todos, não grite, meu, tudo é dele. Não há nada em todas essas coisas mencionadas que não seja dele, por ele e para ele. Ele é supremo, ele governa com absoluta supremacia, embora possa não parecer agora, é apenas uma questão de tempo até que ele seja revelado no céu, para tudo e para todos, para dar alívio àqueles que o Pai deu a ele soberanamente e os quais ele pagou a ira infinita, e vingar-se de todos aqueles que, apesar de existirem por ele, para ele, viveram de uma maneira que contou o tempo inteiro uma mentira sobre ele. Então, o que eu posso pedir a cada dia para Jardim da Luz é que o Deus Todo-Poderoso nos ajude a ver e saborear essa supremacia de Cristo. Mas nada vai fazer vocês terem a vida de vocês com tudo na órbita certa. Muitas pessoas vão falar sobre os meus problemas com a minha sexualidade, os meus problemas com o meu temperamento, os meus problemas com eu tenho problemas de ansiedade, os meus problemas com isso. Órbita e se chocando para todas essas coisas. Não é? O que nós precisamos é que Deus possa nos ajude a ver e saborear a supremacia do seu Filho. Quando isso acontece, não importa se o corpo de um homem está se desfazendo, Paulo diz, o meu homem interior está se renovando, está tudo na órbita certa, não há medo, não há temor, porque meu corpo eu estou indo
me aproximando da morte. Outro dia eu estava dizendo que alguém estava dizendo, eu tenho uma sensação de morte, ficou horrível, né? Eu estava conversando com a pessoa lá na internet, e a verdade é essa, a órbita está errada, não é, na vida dela, e cada vez que ela sente que o corpo dela está chegando finalmente naquele momento de colapso, nem está chegando, é só uma sensação, ela fica totalmente desequilibrada, e desce a isso. Estude isso. Se você tem um novo coração, então esse novo coração foi feito para isso, para a supremacia de Cristo. Se dê a isso, estude isso, cultive essa paixão. Não acredite que nenhuma outra coisa possa fazer isso por você no mundo. Enquanto você acreditar que é Cristo, a supremacia de Cristo, mais um pouquinho de coisa que vai fazer a sua alma ter paz, você vai estar com sérios problemas. As órbitas desses vários planetas vão começar a se cruzar, se chocar, você vai ter medo, você vai ter caos. Cultive essa paixão, coma, bebe, durma, essa busca para conhecer a supremacia de Cristo. Faça dos cultos, venha para os cultos com uma expectativa a respeito dele, não a respeito do mecanismo do culto em si, né, dos hinos, o pastor vai falar, você tem que vir com uma expectativa muito maior do que o que você vê. Se a expectativa está só naquilo que os nossos sentidos naturais, ou de qualquer homem natural, podia capturar essa noite aqui, então é óbvio que a supremacia dele não vai encantar o seu coração. Come, beba, durma essa busca para conhecer a supremacia de Cristo. Ore para que Deus lhe mostre essas coisas. Ore, essa deve ser a oração mais constante da sua vida. Quando alguém diz, eu não sei muito o que orar, eu não oro muito, puxa vida, olha tudo que nós olhamos, pensamos num curto período de minutos sobre a supremacia de Cristo. Pensa no expandir disso, ore para que Deus lhe mostre essas coisas em sua palavra, nade na Bíblia todos os dias, nade nela, mergulhe nela para ver essa supremacia. Não vá à Bíblia para outra coisa, você não vá à Bíblia para resolver o problema da sua sexualidade. Você vê, a sua sexualidade ela tem problemas porque esse planeta na sua vida está entrando em choque, está em confusão, porque não está na órbita da supremacia de Cristo. Você não resolve o problema da sua sexualidade pensando em como resolver o problema da sua sexualidade, o seu problema com a ansiedade, o seu problema com os seus medos, o seu problema. Isso tudo são choques, porque essas coisas não estão orbitando a supremacia de Cristo. Então, nade na Bíblia todos os dias, use os meios de graça, adoração, louvor, oração, meditação, culto público, coma livros centralizados em Deus e que exaltem somente Cristo. Não vá para casa sem ter como tirar da palavra de Deus a partir de um sermão, é só um esqueleto. A ideia é que cada sermão vire uma meditação muito mais profunda no coração de todos nós durante a semana, e que a gente realmente aprofunde aquilo na visão da supremacia de Cristo. Como John Owen, olha, pegue a glória de Cristo, né? É uma obra de John Owen incrível. Por quê? Ele escreveu quando ele sentiu, eu vou morrer. Em vez de ele entrar em pânico, pensar, agora eu vou morrer. John Owen, ele enterrou 11 filhos. Quando ele ficou doente, ele já tinha visto todos os seus filhos morrer. Crianças e adultos. Então, quando John Owen sentiu que estava doente, ia morrer, pense, John Owen, o maior de todos os puritanos na Europa, e a gente tem Jonathan Edwards na América. Pense, quando esse homem foi morrer, ele pensou, olha, apesar dessa mente tão cheia de Deus, que deixou para nós essas obras incríveis, só o livro de Hebreus, ele escreveu um comentário de 8.000 páginas sobre a supremacia de Cristo. 8.000 páginas. Alguém pode olhar para Hebreus e pensar tão pouco a respeito daquilo, ter tão pouco encanto, que vai pensar, é impossível alguém escrever 8.000 páginas sobre a John Owen. Escreveu, mas quando ele sentiu que ia morrer, ele pensou, eu quero gastar esse tempo final concentrado na glória de Cristo. Então ele escreveu essa obra, A Glória de Cristo, e ele escreveu essa obra tão sentindo que estava próximo da morte, tão encantado com a glória de Cristo. A obra dele é tão incrível que ela foi lançada só depois que ele estava morto.
porque assim que ele acabou, ele morreu, e o livro só foi lançado depois que ele estava morto. Então, pegue Jonathan Edwards, né? Pegue cada obra dessa, cada sermão, cada estudo, cada apostila da escola dominical. Não é, sabe, como estudar, como eu estava dizendo, é que César atravessou o Rubicão, que é paixão, não é algo que nós abraçamos, é algo que nós somos tomados de êxtase, de desejo. Então, pregue a obra de John Owen sobre, por exemplo, mortificação de pecado, tentação. Pegue a obra de Jonathan Edwards, pegue a sua Bíblia, pegue todos os sermões que você escuta, aprofunde aquilo pensando na supremacia de Cristo, e com tudo que você está recebendo, seja o que for preciso, obtenha a supremacia toda satisfatória de Cristo no centro da sua vida. Nunca, nunca é verdade que alguém que tem isso está com os planetas da sua vida se chocando, num caos, em vez de ser um sistema solar organizado, como é o nosso sistema. Eu disse, o Halley passa de 75, 76 anos, ele fica tanto tempo longe que você pensa, escapou, não vai voltar, o Sol perdeu ele, o Sol esqueceu ele está preso na órbita do Sol, ele vai voltar. Não é? Eu era garoto quando ele passou, provavelmente não vou ter a menor chance de estar na volta dele aqui, só se for, né, assim, extremamente longevo. Então, há pessoas que nunca veem ele, mas o Sol não perde, ele está preso, não é possível você ver um caos e dizer assim, não, ó, Jesus está no centro ali, a supremacia, a beleza dele está no centro dessa vida. No entanto, a sexualidade dela é um planeta totalmente louco, que sai batendo em tudo, causa destruição a ela, a outras pessoas, a relação dela com o dinheiro causa problemas, a ideia de morte gera isso, medos e desesperos, a ideia de perder aquilo gera medo e desespero. Os planetas são todos loucos, mas Cristo é o centro. Não é. Esse é o Sol escaldante no centro do seu sistema solar, mantendo o planeta da sexualidade, do dinheiro, do trabalho, do relacionamento em uma órbita sagrada, numa órbita santa, no sentido de ser a órbita que Deus determinou, ou seja, o que Deus determinou para a sexualidade, o que Deus determinou para o nosso trabalho, o que Deus determinou para aquilo que a gente vivesse na órbita certa do seu Filho, de maneira que o engrandeça. Não é? Esse é o lastro no fundo do seu pequeno barco, não importa quão pequeno é o seu barco. Não é? Esse lastro lá no fundo, que é usado em todo barco assim, né? Ele impede dele ser virado pelas ondas da tentação. Nós sabemos aqui o Batomushi, ele era um barco, né? Que ele foi feito para andar na baía, ele não podia sair nas águas porque não tinha um lastro. Então, quando vai, não volta mais, vira. Porque ele foi feito para andar em águas calmas. Nós não vivemos em águas calmas. Os barcos, grandes ou pequenos, que vão, pode ser o Amir Klink, né, sozinho num barquinho para atravessar o Atlântico, ou um grande barco, eles têm que ter um lastro profundo. Por quê? O que acontece? Eles são quase virados, são virados pelo mar, mas o lastro é pesado, faz ele voltar, faz ele voltar, faz ele voltar. A supremacia de Cristo é assim, cada tentação. Não importa quão agitado o mundo fique, o mar, nós ficamos de pé. É isso que Paulo diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não é assim, é se enchendo da visão da supremacia de Cristo, nos dá um lastro que faz a gente ficar de pé. Não importa quanto balance o mar, entra a água, o barco vira, mas o lastro é pesado, faz ele ficar em pé de novo, faz ele ficar em pé de novo. E isso, é isso que leva os planetas da nossa vida, apesar de todas as tentações, continuar na órbita certa. Essa beleza dessa supremacia de cada uma dessas coisas que a gente viu em Cristo, essa é a base que sustenta a construção da sua vida, para que você possa construir, edificar. Coragem, humildade e santidade. Sem isso, sem conhecer, abraçar a supremacia de Cristo com êxtase, com deleite, com prazer em todas as coisas, os planetas se separam, queridos, e as ondas se sobrepõem e o edifício cai, porque não há alicerce
e não há lastro, não há força gravitacional que realmente te prenda no meio das ondas. Toda onda vai virar você e você viverá com medo e com ansiedade, e cada parte da sua vida, como não tem Deus como fundo de tudo, vai estar sempre em confusão, sabe? Todas as coisas das nossas vidas que deviam estar em ordem, girando em torno da supremacia de Cristo, vão estar indo para qualquer lugar, para qualquer direção, e outras coisas em outra direção, e elas se chocam, e não há nada, não há nenhum sistema moral, nenhum legalismo que vai ajudar você. E isso, junto com tudo aquilo que o homem diz poder dar a você, sabe? O humanismo secular não vai ajudar a sua alma a ter paz, não vai ajudar o planeta da sexualidade na sua vida a ser santo, sagrado, correto, satisfatório, honrando Deus. Não vai ajudar, sabe? Porque as próprias ideias são ideias de mentes errantes, planetas que não estão orbitando essa realidade. Então, nós precisamos mais e mais. Se você está vivo esta noite, se você pode pensar no que Paulo diz assim: Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com o qual nos amou, mesmo quando estávamos mortos em nossos delitos, nos fez vivos. Se você está vivo esta noite, ou seja, se você conhece Deus em Cristo, se você é habitado pelo Espírito Santo, se você conhece Cristo então como seu maior tesouro, e desfruta Deus em Cristo como seu maior prazer, e mostra Deus em Cristo para o mundo, é porque você foi amado, escolhido antes da fundação do mundo. Portanto, a ideia de que a soberania de Deus, a supremacia da sua soberania, pegou alguém como eu, que sou o oposto de um sistema funcional e que sou um caos em mim mesmo, isso gera em mim o que? Gera humildade, gera em mim, eu sei que nada bom em mim vem de mim mesmo, que tudo pode realmente ficar na órbita certa por causa da força gravitacional da supremacia e da beleza de Cristo que chegou a mim como um dom. Isso gera humildade, e isso, contemplar essas coisas, fazem todos esses planetas da minha vida estarem em ordem. Então eu tenho santidade e eu sou corajoso no amor pela glória de Deus, porque a coragem sempre é complicada, porque você tem que exercer ela perto de coisas preciosas que podem ser perdidas. Mas quando você não pode perder a coisa mais preciosa, então você tem coragem para enfrentar qualquer coisa. E a supremacia dos guias e guardas de Cristo em nossas vidas, se nós temos conhecimento dessa supremacia de Cristo, é aberto a nós pelo Evangelho. É por isso que nós contemplamos todas essas belezas no Evangelho, e isso guia, guarda e governa a nossa vida sexual, nossas mentes, nossos corações, nossos sentimentos, nossos relacionamentos, nosso entretenimento, de tal maneira que todas essas coisas guardadas, nossa mente e coração, por exemplo, é guardada, e a paz que excede todo entendimento guarda. Assim, como isso torna o trabalho, o relacionamento, a sexualidade santo, satisfatório e exaltador de Cristo. De todas as maneiras que isso funciona, eu quero mencionar duas para nós encerrarmos. Conhecer a supremacia de Cristo aumenta a alma humana, para que o sexo, por exemplo, o dinheiro, as posições, ser o primeiro bailarino ou não, as pessoas, os relacionamentos, enfim, aumenta a alma, e suas pequenas emoções se tornam tão pequenas
quanto são. Ou seja, se a tua alma é pequena, ela só é tão pequena quanto o dinheiro é. Então o dinheiro fica reinando ali. É tão pequena quanto a sexualidade é. Então a sexualidade reina. Mas quando a sua alma é alargada pelo poder infinito de Deus, pelo Espírito Santo, para um tesouro maior que é Cristo, ele é tão maior, a sua alma fica tão grande por causa da supremacia de Cristo, que a sexualidade tem o seu lugarzinho lá. É tão pequena a sexualidade perto do tamanho da sua alma, porque ela foi alargada. A sua alma é do tamanho do seu maior tesouro. E pequenas almas fazem pequenas luxúrias se tornarem grande poder. O sexo é uma coisa muito grande para uma pequena alma, mas não é uma coisa muito grande para uma alma grande, que aprendeu a desfrutar o seu prazer na supremacia de Cristo. O dinheiro é uma coisa muito grande para uma alma pequena, porque a alma daquela pessoa é do tamanho do dinheiro. Então o dinheiro é tudo, o dinheiro controla o tempo dela, prazer dela, a sensação de ser vitorioso ou não dela, porque a sua alma é tão pequena quanto o dinheiro. Mas quando a sua alma se tornou enorme por causa da contemplação da supremacia de Cristo, o dinheiro é uma coisa tão pequena. A ideia de que ele me dá importância, me dá status, me dá segurança, é ridículo, porque eu vejo ele com uma coisa tão pequena. Não é? É como... certa vez eu estava vendo alguém dizendo que estava conversando com a esposa e que eles estavam comprando uma casa, eles estavam fazendo contas, estava muito complicado, iam ter que vender um dos carros e tal. E ele disse que enquanto ele estava falando isso, o filhinho dele lá, que tinha 3 anos de idade, foi lá no quarto, voltou com umas moedinhas, falou assim: pai, olha, eu quebrei o meu cofrinho e trouxe aqui para ajudar a comprar a casa. Então, o pai tomou aquilo assim, mas aquilo não ajudava em nada, não é? É tão pouco assim. Então, todas essas coisas são pequenas agora. Nós vemos todas elas assim, elas não podem nos dar nada. Mas se Deus nos deu isso como um dom, a sexualidade, os relacionamentos, a vida, alguns anos neste mundo, nós vamos usar. Nós queremos que a nossa paixão seja... que essas coisas manifestem em Deus, mas elas são tão pequenas. A paixão da nossa vida não é nenhuma dessas coisas, porque a nossa alma agora é muito grande. Mas a alma de um homem sem Cristo, ela é tão pequena quanto essas coisas. Então essas coisas são um mundo para ela. A sexualidade dela é um mundo para ela. Não é uma coisa assim pequena. E a alma humana foi feita para ver e saborear a supremacia de Cristo. E é por isso que quando a alma do homem encolhe, vai sendo comprimida pelo pecado, até ficar do tamanho do sexo, do dinheiro, é o caos. Há aperto, não há paz, não é nada mais grande o suficiente para aumentar a alma como Deus pretendia e fazer com que a pequena luxúria perdesse o poder. Tem pessoas que vão sempre dizer: a sexualidade é um poder na minha vida, eu não consigo. Por quê? Porque é o mundo daquela pessoa. Se Cristo fosse o seu mundo, então a sexualidade não ia ter esse poder imenso sobre ela. Mas quando a sexualidade é aquela alminha pequena em torno da sexualidade, para ela o poder daquilo ali é enorme. Mas quando ela está diante do poder infinito de Cristo, então aquele poder é tão insignificante. Os vastos céus estrelados vistos de uma montanha, quando você está no alto da montanha, às vezes você vê mais de uma camada de nuvens. Você está no avião, né? Quando você está a pé na beira de um abismo de 1000 metros, numa montanha, podem ter um papel maravilhoso, suplementar e ampliar a alma com beleza. A gente sente isso, né? Que paisagem, que coisa deslumbrante. Mas nada no universo inteiro, em todas as galáxias, em todo o universo, é nada perto da supremacia de Cristo. Então, como Jonathan Edwards disse, se você abraçar toda a criação com boa vontade, mas não com Cristo, você é infinitamente paroquial, pequeno.
Nossos corações foram feitos para serem ampliados por Cristo. E toda a criação não pode substituir sua supremacia. Minha convicção é que uma das principais razões pelas quais o mundo e a igreja estão inundados de luxúria, de pornografia, de problemas no casamento, de problemas, amor ao dinheiro, status, mundanismo, e briga por posição, e poder, e destaque, é que as nossas vidas estão intelectualmente, emocionalmente desconectadas da alma infinita, da grandeza infinita, incrível. Então elas ficaram pequenas. E muitos que se dizem cristãos têm uma alma tão pequena quanto o mundo. Então o sexo é o mundo para ele. Então o lugar que ele vai ocupar é o mundo. Como eu disse, se dois serafins viessem, um para governar o mundo e um para varrer a rua, eles iam estar bem. Por quê? Porque a alma deles em relação a Cristo é tão grande, e governar o mundo e varrer a rua é tão insignificante, que isso não dá a eles senso de valor, nem de importância. Ele já tem isso. Então, dentro e fora da igreja, a cultura ocidental está se afogando em um mar de trivialidade, mesquinharia, banalidade e tolice. A televisão é trivial, queridos. O rádio é trivial, a conversa é trivial, o Netflix é trivial, a educação é trivial, os livros cristãos são triviais, os sermões são triviais, a internet é trivial, tudo à nossa volta praticamente é trivial. E o estilo de adoração dos cultos são triviais. É inevitável que o coração humano, que foi feito para ser confundido e surpreendido com a supremacia de Cristo, esteja se afogando no mar de entretenimento banal, e qualquer burburinho deixa a vida dele assustado, atemorizado. Portanto, a mais profunda cura para nossos vícios miseráveis não é qualquer estratégia mental, psicológica, não é qualquer sonho realizado. A cura mais profunda é ser intelectualmente, emocionalmente desconcertado pela supremacia infinita e beleza de Cristo. Isso significa conhecê-lo. Cristo comprou esse presente para nós com o seu sangue. Ele comprou o quê? Ele comprou a vida para nós. O que ele comprou para nós? A vida eterna é conhecer o meu Pai. Essa é a vida eterna, é conhecer essa supremacia em mim. Portanto, eu digo novamente com Oséias, que nós devemos conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor, sua supremacia, e conhecendo tudo que Deus promete ser para nós em Cristo agora e por séculos sem fim, com alegria sempre crescente. Isso nos liberta da compulsão de que devemos evitar dor, maximizar o conforto neste mundo. Nós temos algo tão maior. É por isso que Paulo está dizendo que as leves e momentâneas tribulações, é porque o mundo de Paulo era tão grande que essas dores não eram grandes demais, que esses problemas não eram grandes demais. O mundo, a alma dele se tornou tão grande com a supremacia de Cristo. Nós não precisamos e não ousamos nada ser grande em nossas vidas a não ser Cristo. E Cristo morreu para tornar nosso eterno futuro brilhante, com essa supremacia sendo vista cada vez de uma maneira maior. Portanto, é assim que nós somos mais humildes, mais santos e mais corajosos para a glória de Deus, quando nossas almas estão sendo cada vez mais alargadas por causa da supremacia de Cristo. Todo o resto é pequeno, todos os planetas agora começam a estar na órbita certa, e nós desfrutamos tudo que Deus é para nós em Cristo. Vamos ficar de pé. Come to